o senhor tocou nas regiões, né, nas diversas regiões. Foi um período na sua gestão também que a Justiça Federal ela se interiorizou bastante, né? Também foram levadas varas federais e juízes federais para o interior. É verdade. Não, nós tivemos a oportunidade de acompanhar, fomos obrigados também a acompanhar esse movimento. Né? É verdade, fomos obrigados. Realmente é importante, né, a interiorização da Justiça Federal foi um momento importante, um momento de você democratizar o acesso à justiça, né? E, por outro lado, era importante que a Advocacia Geral da União se fizesse presente para a defesa da União, né, nessas novas criações de varas, né? E foram criadas algumas procuradorias seccionais da União na nossa gestão. Deixa eu me lembrar, acho que Caxias e Cascavel foram criadas, né? Eu não sei se me lembro que também, eu não me lembro, mas acho que já tinha sido criada, mas a gente estava instalando também em Joaçaba. Teve inúmeras outras procuradorias seccionais. Claro que nossa grande dificuldade à época foi o pouco número de advogados da União. Né? A gente sabia que a demanda era muito grande, né? A demanda de criação até de outras seccionais que se faziam necessárias, né? Para tirar até a grande carga de trabalho de algumas procuradorias da União, né? Nos estados. Nem sempre foi possível criarmos todas as seccionais necessárias, mas infelizmente não havia advogados suficientes. Né? Ainda estamos buscando novos advogados, né? Novos membros para a nossa carreira, né? Mas eu tenho certeza que foi importante se fazer presente a advocacia, foi importante para aquela comunidade conhecer o que era a advocacia pública e, acima de tudo, saber que a advocacia pública ela não é contra o cidadão brasileiro. Né? Na verdade, ela defende o interesse público. E que algo que até a época também já havia uma gestão, mas já se gestionava, na verdade já se buscava também melhor regulamentar a questão dos acordos de transação. Né? É importante na área do contencioso, nós temos também a oportunidade de fazer acordos, transacionar, muitas vezes ouvir o cidadão e eventualmente até pedir a suspensão daquele processo, ou mesmo a extinção do processo. Litígio tradicional, né, para essas formas de composição. Perfeito. Tudo caiu. É importante. E a época já se buscava. Cada vez mais tem se aumentado. Né? Inclusive, até eu me lembro aqui, a gente, lembrando desse tema, a época a gente até se fez uma ordem de serviço, né, tratando essa elaboração de acordos, a gente delegando, né, a possibilidade das chefias fazerem acordos, né, o que era um pleito antigo das chefias locais, dos advogados, querendo que a PGU facilitasse isso. Quando aconteceu, foi, finalmente aconteceu. Nós queríamos até dar um passo até além, né? Mas à época estabelecemos um valor limite, né, que se achou razoável e verificamos que foi um sucesso. Né? Até porque nós sabemos que as chefias locais elas são pessoas muito sérias, né, e que tinham toda a cautela, e como tem toda a cautela de fazer acordos e transações, né, porque acima de tudo é importante dizer, o advogado público ele tem introjetado dentro dele a questão da defesa do interesse público. Doutor Fernando, nós estamos chegando ao final desse nosso depoimento. A ideia é disponibilizar isso não só até o nosso público interno, dos advogados públicos que querem conhecer a história, mas também a sociedade como um todo. Hoje em dia a internet ela é aberta ao mundo. Nós gostaríamos do senhor uma impressão, de sua passagem por essa instituição que foi a passagem que foi a estadia na PGU, de o que fica assim para a sociedade em termos de contribuição para a nação, até mais amplo do que no nosso meandro jurídico. Perfeito. Isso é muito interessante, né? A gente pensar no nosso futuro aqui da Procuradoria-Geral da União, da Advocacia Geral da União como um todo, né? É importante até já dizer que, isso eu estava até falando para os novos advogados, no curso de ambientação que teve,
a defesa da União ela evoluiu. Ela não é apenas uma defesa hoje em dia puramente técnica, né? É muito importante, e é o grande papel do advogado público, é de trazer, mostrar, né, para os juízes, para os magistrados, para os membros do Ministério Público, as várias peculiaridades do Estado brasileiro, as dificuldades do Estado brasileiro, né? É importante a gente mostrar a realidade para a magistratura, para o Ministério Público do Estado brasileiro. Então, na nossa defesa, a gente já está evoluindo, já evoluímos, a gente tem que imprimir essa característica, né? Mas é uma característica que é importante dizer que o advogado público ele tem que conquistar a confiança do magistrado. Então, a nossa defesa não é uma defesa para ganhar, usando de falácias ou de informações truncadas, né? Na verdade, a nossa defesa é para trazer a realidade, a verdade, até como se fala, trazer a verdade real para os autos, né? Para poder auxiliar o magistrado a decidir de forma mais justa, né? Ele atender ao interesse público, né? Mas o futuro da PGU não tem só esse caminho, né, da evolução da defesa, né? Tem um caminho também de um maior entrosamento com a Consultoria Geral da União, que foi dado um passo na nossa gestão, acredito em outras gestões e na atual gestão da doutora Hélia Betero, né? Além desse maior entrosamento, né, com a Consultoria Geral da União, também nós damos um passo além em relação a acordos, a transações, quem sabe até haver uma câmara, né, uma câmara de conciliação antes, para que o cidadão, antes de entrar na justiça, ele possa buscar essa câmara, né? Seja, talvez nem que seja um tribunal administrativo, quem sabe, né, no qual ele possa buscar os direitos, seja discutido pelos advogados públicos, claro, sempre ouvindo os gestores, os agentes públicos, né, e a gente possa compor eventual conflitos de interesse, né. Mas eu digo o seguinte, a PGU, é importante dizer, é uma das instituições mais belas dessa Advocacia Geral da União, né. Atuar no contencioso é muito importante, é muito bom, porque você na verdade, você vai ser um intérprete que vai trazer aquelas diversas, a realidade, as dificuldades, as informações que vêm da gente pública, você vai interpretar de forma jurídica e levar para o magistrado, para dar um subsídio dele para lhe dar uma decisão justa, né? Queria registrar aqui que minha passagem na Procuradoria-Geral da União me engrandeceu como pessoa, né? Lá eu tive a possibilidade de conhecer profissionais maravilhosos, né? Tive a possibilidade também de aprender muito, né? Como se atua perante os tribunais, como se deve pleitear, né? O interesse público, né? Nas diversas instâncias, né? E, acima de tudo, queria aqui registrar que da Procuradoria-Geral da União, não só a experiência que eu vou levar, eu queria aqui também registrar a memória de belíssimos representantes, inclusive, que faleceu recentemente, né, que era o Dr. Cid, que era o nosso procurador regional da 3ª região, e que para mim era um exemplo profissional, né? Profissional capaz, ético, muito técnico, muito atencioso, e era um exemplo para todos, né? Quero até registrar em memória o Dr. Cid Roberto, né? Finalizar dizendo que o Cid Roberto é o exemplo que nós queremos de advogado para a nossa Procuradoria-Geral da União. Doutor Fernando, receba o nosso agradecimento por esse depoimento, né? A administração da AGU, doutora Hélia, fez questão de resgatar isso, toda essa experiência de vocês. Nós queremos que ela sirva para, nos próximos anos, isso fique de inspiração para todos aqueles que vierem a ocupar esse papel. Muito obrigado por tudo. Nós que agradecemos, e quero também agradecer a doutora Hélia e parabenizá-la pela belíssima iniciativa. Muito obrigado.